A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o irmão Éder e este é o canal Verdade da Fé. Hoje vamos tratar sobre um assunto muito interessante, sobre o Filho unigênito que foi enviado. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te convidar a deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que chega aqui de novidade no canal. Peço que você compartilhe com os amigos e familiares. E peço que você me siga lá no Instagram, Ederson F. Rocha. E sem mais delongas, vamos para o conteúdo. João 3, 16 e 17 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo. Essa parte aqui, onde diz que Deus enviou, eles entendem que tem um espaço geográfico do seguinte modo. Imagine que Jesus ele simplesmente desceu do céu e imediatamente já foi pregar. Mas só que não é dessa forma que Deus enviou seu Filho. Você tem que entender que o enviar, com relação ao contexto que fala sobre a salvação do mundo que ele veio anunciar, está relacionado ao enviar ministerialmente. Como assim, irmão? É bem simples, não é que ele enviou do céu até a terra. É que ele se gerou no ventre, nasceu, cresceu, viveu, desenvolveu como um ser humano comum. E quando chegou numa certa idade, aos 30 anos mais especificamente, aí sim ele foi enviado. E qual é a prova disso, irmão? Você vai encontrar no verso 28 do mesmo capítulo do seguinte modo: Vós mesmo sois testemunha de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João, ele declara categoricamente que ele foi enviado. Ou seja, não é que ele foi enviado do céu até a terra imediatamente já pregando. João cresceu, nasceu, cresceu, desenvolveu e em certo período da sua vida, aí sim que ele foi enviado. É este o modo de envio ministerial. Não é como um anjo que vem lá do céu enviado até a terra para entregar uma mensagem e ir embora imediatamente. Não, primeiro eles crescem, falando tanto de Jesus quanto de João, eles crescem, eles nascem, eles desenvolvem, aí depois que são enviados, depois de adultos que vão ser enviados. Então não é um espaço geográfico do céu até a terra, tá bom? Enviados depois de alguns anos, para cumprir agora o dever do ministério. O contexto é que vai aplicar isso. João foi enviado como precursor, quer dizer que antes ele não foi enviado. Agora ele está sendo enviado como precursor de Cristo, e Cristo foi enviado para salvar o mundo. E seu ministério só começa aos 30 anos, então quer dizer que enviado é ministerialmente, e não no espaço geográfico entre o céu e a terra. Primeiro, ele desce do céu, sim, obviamente, mas se faz gerar dentro de um ventre materno, ele nasce como um homem natural, cresce, vive uma vida normal, servindo como um servo. Depois, ele, de desenvolvido, ele vai servir ao ministério. E agora sim é que ele foi enviado, porque agora é que ele está se manifestando ao mundo. Então agora ele foi enviado ao mundo como um servo de Deus. E o que reforça mais essa ideia, justamente além desse verso 28, que mostra que João Batista também foi enviado, mas não desde o céu até a terra, mas só quando completou uma certa idade que ele foi enviado, ministerialmente falando. Além disso, o que complementa essa ideia é justamente Gálatas 4:4, que diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Plenitude do tempo significa momento determinado, tempo exato para cumprir o propósito de Deus. Quer dizer, ele foi enviado, mas depois de nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, primeiro ele veio a nascer, aí foi se desenvolvendo, e depois que ele foi na plenitude do tempo, quer dizer, no tempo determinado, no momento exato, é que ele foi enviado. E vê que é dito que Deus enviou seu filho nascido de mulher.
Não seu filho eternamente gerado, mas seu filho que é nascido de mulher, naturalmente, como um homem. Entende? Então, compreender isso é muito mais fundamentado das escrituras do que uma ideia geográfica de um filho que já veio do céu. Entende que não tem fundamentos bíblicos para isso. Tanto é que eu estou mostrando aqui referências bíblicas que ratificam essa ideia como sendo a ideia fundamentada pelas escrituras. Já a ideia dos trinitários é uma ideologia criada na sua mente, onde eles aplicam desse modo simplesmente. Ele foi enviado do céu imediatamente já para a terra. Pode ser que eles não digam isso, sim, mas só que dá essa impressão, entende? Eles pensam que o enviar é do céu até a terra, quando na verdade ele primeiro desce, se gera, nasce, cresce, desenvolve e numa certa idade, na plenitude do tempo, agora é que ele foi enviado. Porque o enviar não está no espaço geográfico de deslocamento físico, mas está no momento determinado, sendo enviado, escolhido para ser designado a uma missão. Então, essa ideia de enviado não é como se ele já fosse um filho eternamente lá no céu, e como filho eterno agora ele vem. Não, primeiro ele nasce, depois ele vem se tornar filho. E esse ponto eu vou destacar em outro estudo aqui, sobre se ele é filho eternamente gerado ou filho nascido de mulher, como diz Gálatas 4:4. Mas por até então, gostaria já de agradecer a todos que permaneceram até aqui. Eu espero muito que esse conteúdo te ajude no desenvolvimento da sua fé, da sua crença monoteísta. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.